Olá a todos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje o vídeo é diferente, é um vídeo que eu vou abordar algum tema que as redes sociais censuram. São vídeos polêmicos para um certo grupo de pessoas que os taxou e os colocou como polêmicos. É sobre suicídio. É sobre saúde mental masculina, é sobre autoafirmação, autoconhecimento e sabedoria para poder lidar com as andanças nessa existência. Vocês sabem, meus amigos e minhas amigas, que o mês de setembro, é o Setembro Amarelo, é um mês em que as pessoas focam para discutir o tema sobre suicídio. Porém, estamos em junho, e junho é um mês no qual tratamos da saúde mental masculina. Grande parte das pessoas que cometem o suicídio são pessoas do sexo masculino, é a maioria. A sobrecarga do trabalho, da vida amorosa, manter a família, ser visto na sociedade como macho alfa, o pai protetor, o provedor da casa, como um bom filho, como um bom professor, como um policial militar, ter essa carga de carregar uma sociedade praticamente e 90% ainda, vamos assim dizer, patriarcal. Não machista, mas patriarcal. Uma sociedade delimitada e criada lá no passado e que não mudou em grande parte nos últimos séculos. A evolução da sociedade, o feminismo e as conquistas das sociedades em geral não afetaram muito essa questão do patriarcado. Mas existem muitas questões aí, né? Existem as questões amorosas, as questões de aceitação, de rejeição, os propósitos que os homens fazem e são levados a fazer, criam e são levados a criar, são induzidos a crer, de certa forma, de que ele tem sonhos a ser realizados e que conquistas que ele tem que conquistar, que ele tem que almejar, mas ele tem que colocar em prática para expor para uma sociedade que ele é um homem vitorioso, que ele é um homem de sucesso, que ele é um homem, vamos dizer, idealizado. Grande parte dos homens não conseguem lidar com isso, pois grande parte não vai conquistar aquilo que a sociedade almeja ser a meta de um homem de sucesso ou de família. Eu sei, eu lido com isso. E eu passei por isso e passo por isso. Hoje já estou numa situação mental em que eu me conformo com aquilo que a vida me ofereceu e o final da vida que eu vou ter. Estou falando no final da vida, a velhice, se assim Deus me permitir, desta forma que eu estou vivendo na simplicidade, sem almejar muitas coisas. Mas não é a realidade da grande parte da masculinidade dos homens. E indiferente são héteros ou são gays, se são casados ou são solteiros, se são jovens, adolescentes ou são idosos. Indiferente da raça, se são pobres, se são ricos, grande parte dos homens tem essas lutas e conflitos internos que vão ter que lutar e lidar a vida inteira. Muitos não resistem por causa da formatação em que a sociedade coloca lá na primeira infância. E também tem os casos da alienação parental, dos traumas da primeira infância e muitos outros casos, muitos outros fatores que vão influenciar nesses casos. Me preocupo muito com isso, pois ao longo desses meus tantos anos de idade, eu vi muitos amigos partirem. Optaram por deixar a existência para deixarem de sofrer. E agora, recentemente, sexta-feira passada agora, eu perdi um amigo.
aqui no bairro do Portão, num shopping center muito famoso. Me dói muito. Existem também os casos dos homens que tiveram traumas religiosos em igrejas pentecostais, homens que também tiveram traumas emocionais por causa de um divórcio, homens que idealizaram em seus filhos um futuro que eles não tiveram e infelizmente os filhos faleceram, né, acidentes ou por doenças, e também entraram nessa depressão profunda. Muitas são as causas, muitos são os efeitos, difícil a profilaxia, mas tudo pode ser tratado, tudo pode ser resolvido mediante uma exposição particular de uma procura de ajuda. Então eu quis fazer esse vídeo hoje, deixando para vocês inscritos que conhecem pessoas com problemas assim, depressão profunda, homens com baixa estima, que não demonstram totalmente em sinais que estão fazendo um conflito interno. É muito difícil você conseguir sistematizar realmente quem tem e quem não tem. Às vezes a pessoa está sorrindo e está morrendo por dentro. Às vezes a pessoa está falando de Deus, mas está morrendo por dentro. Está jogando futebol, está viajando, postando fotos no Instagram, no Facebook, aqui, no TikTok, no YouTube, nos seus status do WhatsApp, em lugares bonitos, parques, comendo comidas caras, mas está morrendo por dentro. Se você conhece pessoas assim, ou se você está nessa situação, você tem solução, você tem salvação. Você tem que reeducar a tua mente, o teu comportamento e entender qual é o sentido da vida e por que é que você deve estar aqui para manter a sua vida, manter a sua parte no propósito divino nessa existência. Procure o CVV, a linha CVV, o que é o Centro de Valorização da Vida. Liga lá se estiver no desespero. Eu vou deixar aqui o contato do CVV. Procure uma psicóloga ou psicólogo cristão de preferência, um terapeuta cristão, uma terapeuta cristã, se você também tem essas dúvidas. Quer desabafar? Procura o pastor da sua igreja. Ah, mas você não é cristão? Procura o líder religioso da denominação a qual você frequenta. Conversa com ele, conversa com ela, abre teu coração, coisas que você não pode falar para os seus familiares, para sua esposa, para você não pode falar para seu filho, dúvidas que você tem, traumas, tristezas, coisas mal resolvidas lá do passado. Desabafe, fale, entre em contato com o ser espiritual que você talvez não veja, mas quando você olhar naquele espelho da tua casa, você vai ver ele. Chama-se Deus. Deus se manifesta em pessoas, na natureza e no agir. Deus se manifesta e Ele traz vida. Deus quer vida. Deus não quer a morte, não quer desistência. E essa nossa existência aqui embaixo, infelizmente, é uma luta contínua. É uma luta. Muitas pessoas estão passando por essa luta e estão querendo sair dela. Não aguentam mais lutar, não aguentam mais resistir. Tudo tem um tempo certo, tudo tem a hora certa. Procure ajuda. Vamos conscientizar as pessoas que estão passando por essa situação. Vamos ajudar as pessoas. Vamos crer que há solução para tudo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, a sua família e viva, pois a vida é o bem mais precioso que você tem. Tudo pode ser consertado e tudo vai dar certo. Só creia, não desista. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Viva, viva, viva a vida.